Você aí de casa cuida direitinho da sua saúde? Você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que os níveis de colesterol elevado atingem cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos. Isso é muito. Isso significa 40% da população. Então, para falar sobre esse assunto, sobre colesterol, eu estou aqui com o Thales Carvalho, que é médico cardiologista. Thales, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Primeiro é preciso entender o que é o colesterol, né? E muitos artigos já começam falando, que eu dei uma pesquisada, que ele não é uma gordura. O colesterol não é doença também, né? Eu falo, eu tenho colesterol, todo mundo tem. Nós temos o colesterol. É tão importante para o nosso organismo que ele é sintetizado no próprio organismo, pelo próprio organismo, independente do que a gente recebe pela alimentação. Ele não é gordura, em geral ele está junto com gordura, então faz parte dos lipídios, né, que a gente chama. E o colesterol tem funções muito importantes no organismo. Ele entra na fabricação de hormônios, por exemplo, como testosterona, de vários hormônios, entra na parede, faz parte da estrutura das células, da parede das células, entra na composição de sais digestivos, então ele tem funções no organismo e não são poucas. Então todo mundo tem colesterol. Tanto Todo os mundo humanos tem. como os animais, porque o colesterol não é encontrado no reino vegetal. Não é. Ele está presente na carne, mais precisamente na membrana da célula da carne. Então, por exemplo, na questão de alimentos, eu vou comer uma batata frita muito gordurosa. Tem colesterol na batata frita? Aí outra questão. Como é que funciona isso, Thales? Então, em primeiro lugar, o colesterol, como eu disse, é importante, é sintetizado pelo organismo e ele também é recebido com os alimentos. Em geral, animal. De origem animal. Ele está junto com a gordura, ele frequentemente caminha junto com a gordura. Mesmo vegetariano pode ter colesterol alto, apesar de não se alimentar de alimentos que tenham colesterol. O fato de ter colesterol alto, a princípio, pode não ser problema. Você falou, 40% tem colesterol alto. Não é a não serve de alerta esse dado. O colesterol, o alto nível de colesterol está relacionado a uma maior ocorrência de doença cardíaca, de entupimento de artérias que pode afetar o coração, afetar o cérebro, como é o caso do acidente vascular cerebral isquêmico, afetar artérias de membros inferiores, etc. Mas tem muita gente com colesterol até baixo, com coronárias entupidas. O fato do colesterol estar alto preocupa muito mais quando existem outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Como a gente fala muito na questão de alimentação, mas não é. Ele pode ser hereditário. Então, tem um componente genético, tem componentes que a gente não pode mexer, que são fatores que independem do nosso estilo de vida. Mas tem fatores muito importantes para doenças cardiovasculares, que afetam o coração, afetam o cérebro, etc., que dependem do nosso estilo de vida, né? Então, tem vários fatores, como sedentarismo, a alimentação equivocada que leva ao excesso de peso, a obesidade, o fato de fumar, o fato de beber além da conta, o estresse fora de controle. Então, tem vários fatores. Você falou da alimentação, fritura. É um deles. A fritura é muito ruim, porque a fritura satura. Mesmo o óleo considerado bom, azeite de oliva de boa qualidade, quando participa de um processo de fritura, ele vira uma gordura saturada, uma gordura de má qualidade, que contribui para a aterosclerose e afeta de maneira nociva o organismo. Existe aquela história do colesterol bom e o colesterol ruim? Não existe. O colesterol é um só que ele é transportado por uns invólucros, uns caixotinhos, que são as lipoproteínas. Então, as duas fazem parte do mesmo sistema. Isso é interessante até para a gente comentar o papel do exercício. O colesterol que está ligado ao LDL, que está sendo transportado para o LDL, é chamado de colesterol ruim de forma equivocada. Na verdade, é o colesterol que, de onde ele foi fabricado, ou onde ele chegou, né, vindo pela alimentação, ele é levado aos vários pontos do organismo onde ele vai ser usado. Então, seria como um caminhãozinho que leva o material de construção para várias atividades, para construir casas, prédios, etc. Então, ele é transportado. E se o sistema estiver funcionando bem, esse transporte é feito de forma adequada, deixando o colesterol onde tem que chegar para as suas funções. O HDL, que é chamado de colesterol bom, é o que recolhe o lixo. É o que recolhe o colesterol que sobrou depois dele ser usado e traz de volta para o fígado onde ele é reciclado, ou de onde ele é eliminado, é transportado para o intestino e eliminado. E o exercício, por exemplo, ele pode não mexer muito. É um mito dizer que aumenta muito o HDL, que é o transportador reverso, que é o lixeiro, e que diminui o LDL. O exercício, na realidade, melhora muito o funcionamento desse sistema.
ele faz com que o LDL seja um transportador mais cuidadoso, não vai deixar o colesterol na parede das artérias inflamando e formando placa, diminui tal do LDL pequeno e denso, que é o transportador atrapalhado que faz isso, e melhora muito o transporte reverso, que é o papel do lixeiro. Faz com que a HDL se torne mais efetiva e funcione melhor no seu transporte reverso. Ou seja, seria como se a Concap, com o mesmo número de trabalhadores de caminhão, de transporte, conseguisse passar 3 vezes por dia na sua casa, ao invés de uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia. Então, torna muito mais ágil o sistema de transporte nos dois sentidos e diminui muito a possibilidade, mesmo que o sujeito tendo colesterol alto, de surgir problema. Doutor, temos uma perguntinha de um telespectador, a Elizabeth Nunes. Ela pergunta se criança tem colesterol alto. Pode ter, não é comum. O colesterol o normal é que as crianças tenham colesterol bem mais baixo que o dos adultos. Mas isso que a gente chama de dislipidemia, ou hipercolesterolemia familiar, por exemplo. Então, tem crianças com colesterol muito alto. Então, se a criança faz parte de uma família onde é muito comum doença cardíaca, ataque do coração e pessoas com colesterol alto, é bom que ela seja avaliada desde cedo para saber se não é o caso de corrigir isso desde cedo também. Doutor, para a gente encerrar a última pergunta, como é que a gente consegue cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso colesterol? Nem sempre é caso de usar remédio para baixar colesterol, como eu disse desde o começo. Existe caso em que o uso do remédio de colesterol é praticamente obrigatório, que é o caso de pessoas que já têm comprometimento da circulação, que está relacionado com colesterol. Daí vai ter que usar remédio para baixar colesterol, que é o caso de alguém que tem uma dislipidemia familiar. Mas o início da prevenção e do tratamento, ou a base da prevenção e do tratamento, consiste em estilo saudável de vida. Exercício físico, remoção de hábitos nocivos como o tabagismo, controle do estresse e uma alimentação saudável. Uma alimentação que tenha como base frutas, verduras, legumes, massas, pães, cereais integrais, de preferência a carne do peixe, e que não tenha fritura e que não tenha um açúcar comum, açúcar branco. Então são alimentos integrais, é a comida de verdade. É a comida, evitando comidas industrializadas, alimentos industrializados, que em geral enfim, são de pior qualidade do que a alimentação saudável, a alimentação natural. Cardiologista, médico, muito obrigada pela sua participação mais uma vez hoje aqui no SBT Meio Dia. Boa tarde. Eu agradeço a possibilidade de conversar com você, com os telespectadores, e estarei à disposição. Boa tarde a todos.